Meio-dia e 45, de volta com o programa Medicina Solidária desta segunda-feira, falando sobre conscientização e prevenção do câncer coloretal com o Dr. Marden Machado, eu e Dr. Newton Tafuri. E olha, doutores, o tempo voa, né? A gente já está no último bloco e aí com 10 minutos para encerrar o programa. Dr. Newton, algo relevante aí que o senhor ainda queira aproveitar esses minutos finais? Então, assim, em geral isso ocorre em todos os programas, né? Os assuntos são sempre interessantes e o tempo é curto, né? Para a gente poder tirar das pessoas, aproveitar ao máximo aí esse momento, né, de esclarecimento para a população. Sempre a gente sai daqui querendo mais. Igual você falou, a gente tem que falar de novo, chamar em outros programas e ir discutindo os temas, né? Muita coisa para a gente destrinchar. Mas uma coisa que é interessante, que muitas vezes é um estigma, né, na população em geral também, isso é uma coisa que marca, é a questão das ostomias, né? Os pacientes que fazem cirurgia, às vezes tem que tirar, ressecar um segmento do intestino, às vezes um segmento grande, e tem que ficar com aquela bolsinha, né? Temporária, ou às vezes, em alguns casos mais raros, em definitivo. E isso é um estigma muito grande para as pessoas, né? Então eu acredito, né, que o Dr. Marden vai falar isso para nós, que com o diagnóstico precoce, né, menos se precisa dessas cirurgias mutilantes, né? Cada vez mais vai se tratando com procedimentos minimamente invasivos, com resultados muito satisfatórios, ressaltando mais uma vez então a importância do diagnóstico precoce. É isso que eu queria colocar para o Dr. Marden explicar para a gente. Muito bem. Mas é isso aí, Tony. Então a gente sabe, como nós já falamos aqui bastante, né? Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, maior a chance da gente curar, né? A colostomia, muitas vezes a gente lança a mão naqueles casos mais que estão com intratabilidade, que a gente já não consegue fazer uma cirurgia em definitivo, né? Ela pode ser temporária ou permanente, tá? Então muitas vezes você tem um câncer muito evoluído, né, que está causando anemia, desnutrição. A gente precisa fazer a cirurgia algumas vezes em 2 tempos, 3 tempos, né? Vai lá, tira o câncer, coloca uma colostomia durante um período, aí depois volta a colostomia. Em alguns casos ela vai ser definitiva porque não tem condições de tratamento, né? Então a colostomia é uma alternativa cirúrgica bastante interessante, mas naqueles pacientes já com um grau avançado, né, do câncer, tá bom? Vanderlei, como você está falando, aí o programa está acabando, nós viemos aqui para falar sobre o março azul marinho, tá bom? A gente quer falar ainda durante esse mês, tá? Algumas vezes, que a população precisa estar atenta a isso. Aconselho realmente todos acima de 45 anos, tá? A fazer a colonoscopia. Claro que a gente sabe que a gente tem uma carência no SUS, já falamos aqui também, tá? Não queremos deixar ninguém em alarme, pessoas de 20 anos, 25 anos que não tem história familiar, não precisa fazer exame, a não ser que tenha algum sinal de alerta, né? Como nós já falamos, sangramento é o principal deles, tá bom? Gente, chamar a atenção que a idade mudou, né? Nós temos hoje muitos procedimentos que são feitos com colonoscopia, até os tumores iniciais, até o câncer inicial. Muitas vezes você tem um pólipo que ele está evoluindo para o câncer ou já é um câncer inicial. Isso se faz por colonoscopia, né? Como nós temos hoje procedimentos minimamente invasivos que nós podemos fazê-los, tá, em algumas ocasiões, e o paciente não precisa ser submetido a uma cirurgia de grande porte, né? Fazer abrir a barriga, assim, aqueles grandes cortes como existiam antigamente. E tudo isso passa pela prevenção, né? A palavra certa é prevenção, é fazer o exame na hora certa, e com certeza nós vamos fazer uma medicina de qualidade e vamos estar atendendo os nossos pacientes. O senhor falou que é a segunda maior incidência, tanto em homens quanto mulheres. Existe um percentual assim? A ocorrência é mais nos homens ou nas mulheres? Não, é quase semelhante, Quase viu? semelhante? Existe o último
A estatística que nós temos do INCA, que é o Instituto de Câncer, tá bom? Está aí 20.500, 20.400, 41 mil casos no Brasil. O grande problema é que a estatística nossa, ela não é ainda tão bem desenvolvida. Nós não temos ainda, como, assim, o caso morreu do câncer lá no interior, muita gente não fica nem sabendo. Às vezes nem sabe que foi o câncer. Nem sabe que foi um câncer, né? Então, é mais ou menos semelhante, tá? Mas isso eu acho que tem muito uma questão da gente não ter uma estatística aqui no Brasil adequada. Uhum. Tá? Eu acredito que se a gente se ficar sabendo de todos os casos de câncer coloretal, tá? Esse número é bem maior. Né? Então a gente vê aí, o paciente morreu de um câncer de ossos. Não, mas pode ser que começou, ou de fígado, pode ser que começou no intestino. Lá no colo retal, né? Começou, tá? O câncer coloretal, ele vai dar aquela coisa de metástase, né? Ele vai migrar lá para o fígado, para o osso, para o pulmão, para o rim, né? Então muitas vezes isso era um câncer coloretal. Então eu acho que parte mais assim, a estatística nossa aqui no Brasil ainda não é uma estatística legal, uma coisa que real. A gente pode confiar, real. Né? Então nós carecemos ainda de exames, de estatística, né? Sim, porque, como o senhor bem disse, né? Mas mesmo assim é um número alto, hein, doutor? 41 mil é o que aponta as estatísticas, né? Mas elas há uma subnotificação aí, ou então uma situação secundária, mas que pode ter partido disso aí. Quanta informação importante, doutor Newton, né? Que realmente valeria a pena a gente ter o doutor Marden outras vezes aqui para falar sobre isso e para a gente repetir tudo isso, até porque é um assunto tão pouco debatido, tão pouco divulgado. E para a gente caminhar para o encerramento aí, doutor Newton, o que mais que nós podemos, além de tentar convencer ele a trocar o galo? Primeiramente agradecer, né, a presença dele, que para nós foi muito enriquecedora, acredito que para todos, né, deixar as portas abertas para ele. Aliás, ano passado já tinha convidado ele a vir aqui um programa, mas acabou não dando certo na agenda. Então vai estar sempre aberto. Tem outros assuntos muito interessantes da coloproctologia que a gente pode discutir, né, hemorroida, doença inflamatória intestinal, tem muita coisa a ser falada. E lembrando, né, que hemorroidas não é com urologista, não é com urologista, é com proctologista. Aliás, o doutor Marden, a questão das hemorroidas é uma questão que a gente precisa abordar também. Existe um índice aí, igual o senhor falou, 41 mil pessoas morrem por ano por câncer coloretal. Qual que é o índice da população que sofre com hemorroidas? É muito difícil se estimar, muito difícil. Porque tem preconceito. Tem preconceito, né? Então isso é muito comum o paciente chegar no consultório e falar, estou com hemorroida. E não é hemorroida, é um câncer. É mesmo? É uma fissura, é uma fístula, né? Confunde-se muito. Muito. E aí tem um agravante, porque uma questão cultural e preconceituosa afasta as pessoas de procurar o profissional. E a doença hemorroidária, ela tem muitos sintomas, né? Hemorroidas, Wanderlei, estou entrando em outro assunto, mas hemorroidas todo mundo tem, né? Agora, a doença hemorroidária, isso são poucos, né? A doença hemorroidária é quando as hemorroidas começam a ter sangramento, começam a sair para fora, né? Então, o plexo hemorroidário, todos nós temos, mas a doença hemorroidária não, né? Então, também a estatística, não só no Brasil, mas isso é no mundo, né? Porque é difícil você falar assim, olha, poxa, fizemos exame e encontramos 50% da população com doença hemorroidária, né? Então, é bastante complexo. Mas há uma alta incidência? Muito, muito, mas assim, aí também tomar muito cuidado, né? A doença hemorroidária, ela tem que ser tratada quando ela dá muito sintoma, né? Eu tenho doença hemorroidária, mas sou assintomático, tá bom, ok. Pois então, mas fiz uma boa provocação aqui, doutor Newton, para que realmente o senhor falou, ele possa voltar aqui hora dessa e falar desse assunto, porque para mim já é uma novidade, o senhor dizer que todo mundo tem, né, as hemorroidas.
E aí vem a questão da doença, que muitas vezes é confundida. Assim, todo mundo tem a hemorroida. A hemorroida. Quando fala hemorroidas, aí já é a doença hemorroidária, né? Tá aí, ó. Tudo é informação nova. Lelê, mas eu venho aqui quantas vezes você quiser. O próximo nós podemos estar aqui de camisa do Atlético Mineiro. Não, também não E precisa aí, exagerar, aí nós vamos bater um papo bem legal. Aí eu vou ter que vir com a camisa do Flamengo, aí não dá. O senhor tá vendo? Né? Eu queria ter entrevistado o senhor antes da decisão, que aí eu ia zoar muito, porque eu ainda achava André, que... Mas obrigado pelo convite, é muito bom a gente vir trazer essa informação, viu? Ojalá que muita gente tenha ouvido e comece a prestar atenção nos sinais de alerta, tá bom? Muito obrigado, doutor Tafuri. Não, nós que agradecemos imensamente a sua disposição em vir. Fala, doutor Newton, né? Para nós é uma alegria muito grande. Uma honra muito grande, sem dúvida, né? Veio a calhar aí a oportunidade da gente estar nesse mês, né? Nessa campanha, e eu voltando aqui ao programa exatamente nessa data, então fiz questão de trazê-lo para enriquecer né, as informações que a gente sempre procura passar aqui para os nossos ouvintes. Só para explicar, ele estava chegando hoje, porque no final do ano a gente fez uma retrospectiva dos melhores programas do ano passado, para dar uma folga, e aí a gente faz rodízio dos médicos consultores aqui, e quando nós voltamos, é uma vez por mês que ele vem. No mês passado o Dr. Newton não pôde estar conosco, a exemplo do Dr. Max, que não pôde estar hoje conosco, mas estará na próxima rodada, né, Dr. Newton? Com certeza, teremos mais um assunto interessante aí a ser discutido, que nós vamos ainda ver o que nós vamos falar no próximo mês. Obrigado, Dr. Newton. Então, até o mês que vem. Eu que agradeço mais uma vez. Até abril, se Deus quiser. Lembrando, Dr. Newton atende no Hospital o senhor tem que mudar esse conceito, hein? Não. Eu sou flamenguista, apaixonado desde criança, mas eu falei, no dia que jogou com o Cuiabá, eu torci pro Cuiabá. Posso pensar nisso. Não, viu, eu vou André? convencê-lo disso agora. Sabe por quê que eu digo? Eu falava assim, gente, vamos analisar friamente, sem a paixão do torcedor. Para nós que moramos em Cuiabá, vivemos em Cuiabá, é muito mais importante o Cuiabá permanecer na Série A, por tudo que vai trazer, porque agora esse ano vai trazer muita coisa. Porque o ano passado, com a pandemia, não tinha torcida. Agora imagina o que vai vir de torcedor para cá, para assistir os jogos, e movimenta a cidade, movimenta a rede hoteleira, de restaurante, de táxi, de Uber, enfim, traz dinheiro, movimenta, né? Toda uma cadeia produtiva. E eu sempre dizia, mais importante o Cuiabá estar na Série A do que o Flamengo ser campeão mais uma vez. Quer dizer, não dá para dizer a mesma coisa do Atlético, né, doutor Newton? Porque o Flamengo cansou, vem ganhando o título. E o Atlético estava com 50 anos. Então... Eu posso pensar no seu caso, viu? Nós vamos torcer para o Atlético e o Cuiabá com o Atlético, vamos torcer para empatar, né? Também não... O senhor saiu bem politicamente, foi político agora. Obrigado, doutor Marden, um grande abraço. Ale, obrigado. Encerramos o Medicina Solidária desta segunda-feira, que trouxe doutor Marden Machado, junto com o doutor Newton Tafuri. Falamos de conscientização e prevenção do câncer coloretal. Bacana demais.